Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula e agora vamos voltar a uma representação que é bastante conhecida do ensino médio, que é a representação cartesiana. A representação cartesiana se dá para um coeficiente vezes x mais um coeficiente vezes y mais um termo independente igual a zero. Bom, até agora a gente trabalhou com a nossa representação paramétrica. Então, por exemplo, dado uma reta R, quem é o seu x? Seria um x0 mais um parâmetro t multiplicado pela primeira coordenada do meu vetor direção, y igual a y0 vezes o parâmetro t multiplicado pela segunda coordenada do meu vetor direção. Então, como é que, dada uma equação cartesiana, eu consigo transformá-la numa equação paramétrica? Vamos lembrar que na equação paramétrica, a única coisa que eu precisava era de dois pontos, porque por dois pontos eu consigo encontrar o meu vetor direção. E, dados dois pontos, basta escolher um deles para que eu ponha o x0 e o y0. Logo, a única coisa que eu preciso da minha reta é ter dois pontos da reta. Como é que eu tenho dois pontos dada a equação de uma equação cartesiana da reta? Basta fazer uma mera atribuição de valores. Então, eu vou fazer esse exemplo aqui explicando a nossa relação. Então, considere que a reta é dessa forma, 2x menos 3y mais 12 igual a zero. Eu quero determinar a minha equação paramétrica dessa reta. Para determinar a equação paramétrica da reta, eu preciso de dois pontos. Bom, uma vez que eu preciso de dois pontos, o que eu faço? Eu vou montar aquela nossa conhecida lá do ensino médio, tabelinha de entrada e saída, na qual eu atribuo um valor para o x e determino o valor para y e vice-versa. Então, posso botar que valor para x? O valor que eu quiser. Por questão de comodidade, eu vou substituir o x por zero. Se eu substituir x por zero, essa minha equação vai ficar, já que o x é zero, 2 vezes zero vai dar zero, menos 3y mais 12 igual a zero. Ou seja, 3y igual a 12 e y igual a 4. Então, eu já tenho o ponto x0 e y4. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou atribuir o zero para o y. Novamente, tá? Eu posso atribuir o ponto que eu quiser. Eu estou pondo o zero porque fica muito mais fácil o meu cálculo, uma vez que eu elimino uma das minhas coordenadas. Se o y for zero, eu vou ter 2x mais 12 igual a zero, x igual a menos 6. Então, agora que eu tenho esses dois pontos, eu posso escrever, aqui seria o menos 6. Então, agora que eu tenho esses dois pontos, eu posso escrever minha equação paramétrica. Para que eu escreva minha equação paramétrica, vamos chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B, que foi o ponto que eu acabei de determinar, o último, menos 6, zero. Então, agora, basta eu determinar o meu vetor direção da minha reta, chamar então de vetor AB. Quem seria esse vetor AB? Seria menos 6 menos 0 e o 0 menos 4. Ou seja, eu tenho o vetor menos 6 e menos 4. Agora, para escrever equação paramétrica, é bastante simples. O que eu tenho? X é igual a um x0, eu escolho um desses dois pontos, vou escolher o ponto A, 0, mais t multiplicado por menos 6. E minha próxima coordenada, y é igual a
aqui minha coordenada é 4, mais t que multiplica menos 4. Ou seja, eu passo a ter a seguinte equação: x igual a menos 6t, y igual a 4 menos 4t. Então, esta equação que eu aqui tenho é a paramétrica desta equação dada. Obviamente, o ponto ele passa a ser qualquer ponto que eu tenha que pertence a essa reta R, dada na sua forma cartesiana, é o mesmo que eu teria ao fazer a substituição para encontrar na minha equação paramétrica. Então, são duas equações que representam exatamente a mesma reta, ok? Então, a transformação de um tipo de equação para outra é relativamente simples. No caso da cartesiana, atribuo um valor para x, determino o valor para y, ou posso também atribuir um valor para y e determinar x, ou atribuo dois valores a x ou dois valores a y, tanto faz. O que eu preciso é ter dois pontos. Dados dois pontos, eu calculo o vetor, direção, e com esse vetor direção em um dos dois pontos encontrados, eu consigo determinar a minha equação da reta paramétrica. Ok? E se fosse o contrário? E se eu tivesse aqui dado para vocês essa equação aqui, paramétrica, e pedisse qual é a equação cartesiana, se fosse o caminho inverso. Percebam que na minha cartesiana não tem um parâmetro t. Logo, se eu quero determinar a equação cartesiana por meio da equação paramétrica, fazer exatamente o contrário, o que eu preciso ter é uma maneira de eliminar esse parâmetro t. Então, como é que daqui eu faço a volta? Bom, um caminho, então, já que eu preciso eliminar o parâmetro t, seria isolar o t nas duas equações, por exemplo. Então, se eu pego essa primeira, eu posso dizer que o t é igual a menos x sobre 6. Se eu pego a segunda, eu vou ter, então, menos 4t mais 4 igual a y, menos 4t é y menos 4, então t, multiplicando por menos 1 e dividindo por 4, seria isso. Então, agora que eu tenho que t vale menos x sobre 6 e t é 4 menos y sobre 4, basta eu igualar esses dois valores de t. Ao igualá-los, o que eu passo a ter agora? Menos x sobre 6 igual a 4 menos y sobre 4. Vou simplificar os denominadores. Menos x sobre 3 é 4 menos y sobre 2. E agora a multiplicação cruzada. Na minha multiplicação cruzada, eu tenho 12 menos 3y igual a menos 2x. Deixando todos os elementos num primeiro termo, eu tenho que 2x menos 3y mais 12 igual a 0. Veja que agora eu cheguei naquela equação que tinha sido dada. Então, como é que eu faço a mudança da forma paramétrica para a cartesiana? Basta isolar o t e igualar. Então, eu isolei o t nas duas e igualei. Ou isolo a t em uma e substituo na outra. Tá bom? Então, no livro texto, vocês vão encontrar a demonstração disso feita dessa forma. Tá? Aqui na prática é o que eu resolvi aqui com vocês. Tá? Então, nesse problema, que foi aquele anterior, a gente acabou voltando para a fórmula inicial. Tá bom? Então, aqui eu tenho uma maneira de fazer essa mudança de representação de uma para outra. Bom, agora vamos estudar a posição relativa de duas retas no plano.
Basicamente, você tem três situações possíveis se você tem duas retas. Ou essas retas têm um ponto comum, aí eu digo, no caso que elas têm um ponto comum, que a interseção é diferente do conjunto vazio, tá? Então eu tenho exatamente essa situação. Então, se eu chamo isso aqui de R1 e essa de R2, a interseção é um ponto, vou chamar de P. Posso também considerar que essas equações não têm nenhum ponto comum. Então, ao não terem nenhum ponto comum, eu posso dizer que elas são paralelas, tá? Então, aqui, quando tem um ponto comum, eu digo que elas são concorrentes. Elas concorrem em um ponto. Aqui eu digo que elas são paralelas distintas. Quando a interseção entre elas é o próprio conjunto vazio. Tá? Então não tem a. Então a interseção é o próprio conjunto vazio, você não tem ponto comum. Se a interseção é diferente do conjunto vazio, elas são concorrentes, no caso de ter um ponto. E você tem uma situação onde as retas estão, vou chamar da forma, elas estão sobrepostas, tá bom? Quando elas estão sobrepostas, a interseção equivale a todos os pontos da reta. Então eu digo que uma reta é igual a outra. Então, nesse caso, eu digo que as retas são retas coincidentes. Então, quando você tem duas retas, uma dessas três situações vai acontecer. Ou essas retas são coincidentes, ou essas retas são concorrentes, ou essas retas são paralelas, distintas. Alguns livros também chamam de paralelas coincidentes, tá bom? Por isso que no outro ele acaba falando de paralelas distintas. Mas vamos convencionar, toda vez que nós dissermos aqui paralelas, a gente considera que elas são distintas, tá certo? Agora vamos usar algumas definições relacionadas a vetores que nos ajudarão no entendimento da posição relativa entre duas setas e nos cálculos que posteriormente nós veremos, tá bom? Então, primeiro, dados dois vetores, a gente diz que eles são linearmente dependentes e nossa simbologia vai ser LD se um é múltiplo do outro. Então, se dois vetores são múltiplos um do outro, eles são chamados de linearmente dependentes ou LD. Se eles não forem múltiplos um do outro, eles serão linearmente independentes ou LI, ok? Então, se são múltiplos, linearmente dependentes. Se não são múltiplos, linearmente independentes. Então, aqui, por exemplo, o vetor nulo é múltiplo de qualquer outro vetor V, então o vetor V e o vetor nulo são linearmente dependentes. Agora vamos pensar aqui, ó, esse vetor V, o W1, o W2 e o W3. Se você comparar o V com o W1, eu posso dizer que eles são linearmente dependentes porque, veja bem, esse vetor V, o primeiro elemento aqui é 2, que é o dobro de 1. E o segundo elemento é 3, que é o dobro de 3 meios. Então, este vetor V é o dobro de W1. Então, eles são linearmente dependentes. A mesma coisa agora, eu posso comparar o V com W2. Veja que aqui é 2 e aqui é 4, multipliquei por 2. Aqui é 3, aqui é 6, multipliquei por 2. Então, nesse caso, o vetor V é a metade do W2. Então, são linearmente dependentes. Quando eu comparo V com o W3, veja, as coordenadas aqui são iguais e aqui as coordenadas são distintas. Então, eles são linearmente independentes. Na próxima parte, nós veremos o que isso tem a ver com as nossas posições relativas entre duas setas, tá bom?